Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, formada em língua portuguesa, e hoje vou estar aqui trazendo para vocês 5 das principais características dos textos publicitários. Isso mesmo, esse texto que está constantemente em circulação na sua vida, onde você visualiza diariamente na internet, na televisão, nas ruas. E nós vamos falar um pouquinho sobre as características na construção desses textos. Gente, para iniciarmos, é importante que vocês entendam o objetivo principal desses textos. O objetivo dos textos publicitários é de convencer o seu público, o seu leitor, a respeito de uma ideia ou mesmo na compra de um produto. Ou seja, aí entra a persuasão. Eles querem te persuadir que a ideia que eles estão trazendo, que o produto que eles estão vendendo são muito importantes e que vocês precisam obtê-los. Então, esse é o principal objetivo dos textos publicitários. Dentro desse objetivo, tem características que auxiliam na construção desses textos. E que características são essas, professores? Bem, gente, a primeira característica é que esses textos fazem uso das linguagens mistas. O que seria essa linguagem mista? Gente, é quando faz uso de linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Ou seja, faz uso de imagens e de palavras ao mesmo tempo, ok? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que a linguagem desses textos, elas são bem simples, elas são acessíveis a qualquer pessoa, desde uma criança até uma pessoa idosa. Eles buscam uma linguagem que seja de fácil compreensão. Então, essa também é uma das características dos textos publicitários. Outra característica muito importante dentro da construção desses textos é a intertextualidade. O que seria essa intertextualidade? É quando nós pegamos traços de uma obra que já existe e colocamos dentro de um texto, a ponto de quando você vê aquilo no texto, na mesma hora vem a lembrança, aquele filme ou aquele livro que você já leu a respeito daquele tema, daquela temática, aquele personagem, ok? Outra característica muito encontrada dentro dos textos publicitários é a polissemia, o uso de polissemia. O que seria essa polissemia, gente? A polissemia é quando nós utilizamos uma palavra que ela pode ter vários significados, ok? Então, ela tem essa abrangência com a questão de sentido, de significado. E temos também alguns textos que fazem uso do verbo no imperativo. Muitas vezes, nos textos publicitários, as pessoas buscam colocar verbos no imperativo, ou seja, dando ordens ou aconselhamento. Isso geralmente é usado em campanhas publicitárias, onde utiliza, por exemplo, vacine-se, faça isso, compre isso, coma isso, para você se sentir melhor, faça exercícios físicos. Então, são verbos no imperativo, buscando convencer o leitor a respeito daquela ideia, daquela proposta que está sendo levada. Certo? E para vocês compreenderem melhor como essas características são apresentadas dentro dos textos publicitários, eu trouxe aí alguns exemplos para vocês. Dentre eles, olha só esse primeiro exemplo aí para vocês, gente. A Hortifruti apresenta LI 3. Limão impossível 3. Quando eu falo assim, limão impossível 3, o que vem na sua mente? Se veio na sua mente o filme Missão Impossível 3, então isso significa que a propaganda está atingindo o seu objetivo. De quê? De intertextualidade. Olha só aí que ela está trazendo características de um filme para dentro da propaganda.
Isso mesmo, isso é intertextualidade. E ele continua dizendo, um vírus letal, só a vitamina C pode detê-lo. Então ele está querendo o quê? Te convencer a comprar o limão, porque o limão, ele é especialista, vamos dizer assim, em deter vírus letais, pois ele possui a vitamina C. Entenderam aí a sacada que eles estão fazendo dentro desse texto publicitário? Percebam que estão fazendo uso aí de linguagem o quê? Verbal e não verbal. A linguagem utilizada é simples, ou seja, qualquer pessoa consegue compreender a ideia que está trazendo nesse texto. Ele faz uso aí da intertextualidade e dentro da imagem ele também traz essa questão da intertextualidade. Por quê? Porque ele bota assim um limão e o fundo é como se fosse um fundo de guerra, fogo. E tem muito essa questão de explosão, de guerra no filme Missão Impossível. Então, ele conseguiu aí o seu objetivo, né, de transmitir essa ideia e com certeza convenceu várias pessoas a começarem a consumir limão. Vejam aí o nosso segundo exemplo. Celta, nova geração. A escolha Celta. Gente, olha que interessante. Vocês que são fãs das histórias em quadrinhos da Mônica sabem que o Cebolinha costuma trocar o R por L. E aí ele utilizou esse recurso, trazendo aí a intertextualidade, ou seja, usando uma característica de um outro gênero textual, de um outro texto, que seria o personagem da Turma da Mônica. E dentro do texto, ele botou aí, da fala do Cebolinha, ele botou a escolha celta. Celta, na verdade, ele queria dizer o quê? A escolha certa. Dizendo que a escolha certa é comprar o Celta. Vejam só que aí tem um pouco da polissemia, uma palavra expressando aí outros significados. Então, essa é a sacada dos textos publicitários, esse jogo de palavras, jogo de imagens, jogo de ideias, entendeu? De maneira que ele te faz entrar e compreender ao mesmo tempo as ideias que eles estão transmitindo e te convencendo daquilo que eles querem transmitir. Nesse nosso último exemplo aí, diz o seguinte, para que varinha de condão quando se tem maquiagens ou boticário? Gente, quando vocês olham a imagem, que história vocês lembram aí? Sapatinho de cristal lembra Cinderela, isso mesmo, pessoas, Cinderela. E o que acontece com a Cinderela na história? Vem uma fada madrinha e com uma varinha de condão, transforma ela de uma plebeia, digamos assim, em uma verdadeira princesa, toda bonita, toda arrumada para o baile. Então, o que o texto está dizendo aí? Ele está dizendo que não precisa de varinha de condão para você ser bonita, meu amor. Basta vocês utilizarem os produtos ou boticário. Isso mesmo. Então, gente, essa ideia, essa questão da intertextualidade, essa questão da persuasão consiste dentro dos textos publicitários, com a intenção de levar o seu público a adquirir o seu produto, a comprar a sua ideia. E como proposta para vocês, para nós inaugurarmos aqui a nossa aula, vocês, pessoas, terão que criar um texto publicitário. Isso mesmo, um texto publicitário. E dentro deste texto, vocês deverão ter como tema, digamos assim, a temática do trabalho de vocês tem que ser a respeito do coronavírus. Não poderia ser diferente, nós estamos em meio à quarentena, que já passou de quarentena, já está com mais de 40 dias, né? Mas dentro desse turbilhão de informação que nós estamos recebendo atualmente, vocês irão criar um texto publicitário. E eu trouxe 3 vertentes aí para vocês. Vocês poderão estar fazendo uma propaganda de venda de álcool em gel, vocês poderão estar fazendo uma propaganda de venda de máscaras
ou vocês podem estar fazendo uma campanha de conscientização para que as pessoas fiquem em casa. Então, vocês vão utilizar todas essas características que nós estudamos aqui e irão construir esse texto, me convencendo de utilizar álcool em gel, de utilizar máscara e de ficar em casa. Então, arrasem nos textos de vocês, gente. Foi um prazer estar nessa aula com vocês e um beijo. Até mais!